nos propomos a todos os domingos estar passando um capítulo do Grande Conflito com o pastor Michelson Borges. Vai edificar as nossas vidas, tomando conhecimento desse conteúdo maravilhoso com a explanação do pastor Michelson Borges, certo? Hoje nós vamos ver o capítulo 15, né? Nós já estamos no capítulo 15, e o capítulo 15, ele tem o tema A Revolução. O Grande Conflito, a Revolução, capítulo 15. Olá, tudo bem com você? Vamos estudar mais um capítulo do livro O Grande Conflito. Eu estou usando aqui a edição missionária, que será entregue aí aos milhões em todo o mundo, talvez até bilhões de exemplares. Estamos orando por esse projeto, Impacto Esperança, para que as pessoas que precisam dessa mensagem recebam, leiam e sejam tocadas pelo Espírito Santo. Participe desse projeto, distribua o livro que tem como subtítulo Uma Saga Milenar e seu final surpreendente. As pessoas precisam saber do conteúdo, conhecer o conteúdo que está aqui neste livro. E você que vai distribuir também deveria estudar esse livro. Eu estou relendo, já não é a segunda nem terceira vez que eu leio esse livro e fico realmente encantado, maravilhado com tanta coisa importante que a autora traz aqui em aspectos no que diz respeito à história, teologia, verdades bíblicas profundas são trabalhadas, são analisadas, estudadas aqui nesse livro. O capítulo 15, estamos aqui no vídeo 15, então, eu tenho feito um vídeo para cada capítulo. Se você perdeu algum deles, é só conferir aí na playlist do meu canal, série Grande Conflito, e você terá acesso, então, aos vídeos anteriores. Aproveite também para se inscrever no canal, para compartilhar esses conteúdos. Clique aí no sininho, acione o sininho, para receber o aviso de novos vídeos, novas postagens aqui no canal, ok? Se gostar do conteúdo, indique, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você quer que conheçam também este livro maravilhoso, O Grande Conflito. A Revolução. Ellen White aqui, mais uma vez, trata do tema da Revolução Francesa. 2 capítulos, então, do livro tratam desse assunto, o que nos indica que realmente é algo importante. Eu apresentei recentemente, estamos aqui em janeiro de 2023, eu apresentei recentemente uma palestra sobre Apocalipse 11, a besta do abismo. E eu vou deixar aqui na descrição para você depois conferir essa palestra. Ali eu explico detalhadamente a relação que há entre a besta do abismo de Apocalipse 11 e a Revolução Francesa. Então, recomendo fortemente para você esse vídeo, ok? A autora aqui, assim como eu fiz na minha palestra, não está preocupada com o viés político da Revolução, não está preocupada também com as consequências, e até houve algumas positivas da Revolução Francesa. O foco aqui é no aspecto teológico, escatológico, que é o que interessa realmente neste livro, e também aos que estudam o Apocalipse, as profecias bíblicas. O que a Revolução Francesa teve que ver com a reforma, com o crescimento, né, do ateísmo, do humanismo secular no mundo. Esses são os aspectos que nos interessam ao lermos esse capítulo e também ao eu gravar este vídeo aqui. Como tenho feito, vou ler alguns trechos sublinhados aqui que me chamaram a atenção e vou então comentando. É importante que você leia no seu livro esses capítulos, ok? Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução, um nítido resultado do fato de Roma ter proibido as Escrituras. O movimento apresentou a ilustração mais vívida que o mundo já viu das consequências do ensino da Igreja de Roma. O tiro sai pela culatra, porque mais adiante vamos ver que até os padres, os líderes da Igreja Romana acabam sendo expulsos, né, do país, porque eles querem banir toda a religião. Mas de início, é bom lembrar que a França não acolheu a reforma protestante, como aconteceu em outros países da Europa. A França rechaçou, por influência do catolicismo, a reforma protestante e o conhecimento da palavra de Deus. Os 42 meses, 1260 dias, são a mesma coisa, correspondendo ao período em que Roma oprimiria a Igreja de Cristo. Os 1260 anos começaram em 538 d.C., e terminaram em 1798. Na ocasião, o exército francês prendeu o Papa e este morreu no exílio.
Desde então, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que tinha antes. O capítulo 11 do Apocalipse fala disso, né? Que a besta do mar teria um poder pleno durante 1260 anos, no fim dos quais haveria uma ferida mortal, isso está em Apocalipse 13, e Apocalipse 11 mostra que traz aqui o mesmo período em que as testemunhas de Deus, que são o Antigo e o Novo Testamentos, profetizariam, pregariam vestidas de pano de saco, que na Bíblia representa luto, humilhação. Então, por 1260 anos, o mesmo período de supremacia papal, as verdadeiras testemunhas de Deus e de sua palavra tiveram que pregar. A Bíblia não podia ser pregada abertamente, não era possível imprimir Bíblias, distribuir Bíblias. Quem fazia isso corria risco de morte, como aconteceu com vários mesmo, né? Como já vimos aqui no livro O Grande Conflito, por sinal. Então, é bom que fique claro que esse período de 1260 anos, ele está compreendido entre 538 depois de Cristo, quando Justiniano, o imperador romano, concedeu à Igreja Romana plenos poderes de perseguir, matar, torturar. Leia sobre a Inquisição, por exemplo, e terminam, 1260 anos terminam em 1798, que é exatamente o ano em que Berthier, um general napoleônico, prendeu o Papa Pio VI. Então a ferida mortal foi desferida. Para muitas pessoas, a Igreja Romana não mais se levantaria. Mas a profecia lá em Apocalipse diz que essa ferida mortal seria curada, e com o tempo a terra, os habitantes da terra ficariam maravilhados com a recuperação da besta. Na verdade, a cura completa dessa ferida está no futuro, mas o processo está em andamento. Aqui mais adiante, lemos o seguinte: as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, testemunhas importantes da origem e permanência da lei de Deus e também do plano de salvação. Elas profetizarão vestidas de pano de saco. Quando a Bíblia foi proibida e seu testemunho foi pervertido, quando aqueles que ousavam proclamar suas verdades eram traídos, torturados, martirizados por sua fé ou forçados a fugir em busca de segurança, as testemunhas fiéis profetizaram com pano de saco. Foi também nos períodos mais sombrios que Deus concedeu sabedoria e autoridade aos cristãos fiéis para declarar sua verdade. Mais abaixo um pouco diz assim: a grande cidade em cujas ruas as testemunhas seriam mortas. É bom que você leia o Apocalipse 11, né? Antes de estudar esse capítulo, as coisas ficam mais claras, né? A grande cidade que é mencionada no capítulo 11 de Apocalipse, relacionada com Sodoma e Egito, simbolicamente falando. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas seriam mortas e onde o cadáver delas ficaria, é o Egito espiritual. De todas as nações da história bíblica, o Egito foi a que negou com maior ousadia a existência do Deus vivo e resistiu às suas ordens. Nenhum governante jamais ousou se rebelar contra o céu, com arrogância maior do que o rei do Egito, o faraó. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Êxodo 5, verso 2. Isso é ateísmo. E a nação, representada pelo Egito, na profecia de Apocalipse 11, ecoaria uma negação semelhante em relação ao Deus vivo, demonstrando um espírito semelhante de rebelião. A grande cidade da profecia também é comparada a Sodoma espiritual. A corrupção de Sodoma ficou evidente de maneira especial por meio da impureza sexual aberta. Essa também seria uma característica da nação que cumpriria esse texto bíblico. Note então que a profecia compara essa cidade de Apocalipse 11, que nós já sabemos é a França revolucionária, com o Egito. Então, ali nós vemos um ateísmo aberto. De fato, na Assembleia Legislativa lá da França, naquele tempo, foi declarado que Deus não existe. E também é comparada a Sodoma, que Ellen White diz aqui ser, então, impureza, pecado sexual aberto. Eles eram pervertidos, eram ímpios, impuros no aspecto sexual, por isso a comparação com Sodoma. Ali, na França revolucionária, o casamento foi tido como algo sem valor. Como vemos hoje também acontecer em nosso tempo, né, em nossos dias, era um contrato transitório. As pessoas não davam valor para o compromisso e o casamento, como a Bíblia estabelece. Então, ateísmo e impureza sexual.
Assim, de acordo com o profeta, pouco antes de 1798, algum poder de caráter satânico surgiu para guerrear contra a Bíblia. E na terra, onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, o ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. O capítulo não trata disso, mas eu, naquela palestra que eu indiquei para você, o link está aqui na descrição do vídeo, eu trabalho a questão dos filhos da Revolução, dos herdeiros dessa Revolução. E nós vemos vários movimentos filosóficos aí no mundo hoje, que são filhos, até netos da Revolução Francesa, beberam daquela fonte e trouxeram também esse ateísmo, essa desconsideração para com a Bíblia Sagrada, esse desprezo para com a Bíblia e a religião, e também a perversidade sexual, a perversão sexual. Essas coisas estão presentes ainda hoje em nosso mundo e foram as que marcaram, né, a Revolução Francesa, quando analisamos o aspecto mais ligado à teologia, à religião, como eu disse antes. Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único estado no qual, por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. Toda a população da capital e a maioria de outros lugares, tanto mulheres quanto homens, dançaram e cantaram de alegria em aceitação desse anúncio. A França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma. O historiador apresenta em conjunto o ateísmo e a sexualidade libertina do país. Em íntima associação, ela cita aqui um historiador, né? Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião, estava o decreto que reduzia a união do casamento, o vínculo mais sagrado que os seres humanos podem formar e cuja permanência contribui com a maior força para a estabilidade da sociedade. Há nada mais do que um contrato civil de caráter temporário entre quaisquer duas pessoas que poderiam se envolver e deixá-lo de lado no momento em que assim o desejassem. Como eu disse, então, duas pessoas podiam se envolver numa relação que envolvia a intimidade sexual e em qualquer momento poderiam sair dessa para outra relação. Então, realmente, as coisas ficaram muito feias por lá. Sophie Arnaud, atriz famosa por dizeres espirituosos, descreveu o casamento daquela era como o sacramento do adultério. Assim foi, então, durante esse período revolucionário, e realmente o cumprimento profético aqui é preciso demais. Os historiadores da época, que Ellen White cita aqui, reconhecem, então, uma nação ateia e promíscua. França crucificou a Cristo na pessoa de seus dissidentes. Como diz o texto, né, profético, que ali o Salvador foi crucificado, o Senhor foi crucificado, na pessoa de seus servos fiéis que foram perseguidos. Os discípulos da Reforma foram condenados à morte com terríveis torturas. Protestantes eram caçados como se fossem animais selvagens. É a era do terror mesmo, como diz na história, né? Ali houve o massacre de São Bartolomeu, quando muitos milhares de protestantes foram mortos cruelmente. O massacre prosseguiu por 7 dias em Paris, 70 mil dos melhores cidadãos da nação morreram. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los, como diz Apocalipse 11, verso 7. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reinado do terror, de fato, travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus, as Bíblias eram confiscadas e queimadas em público, o governo aboliu as instituições da Bíblia, eliminou o dia de descanso semanal e, em seu lugar, as pessoas dedicavam cada 10º dia a celebrações profanas. O batismo e a comunhão foram proibidos. Frases colocadas sobre túmulos, declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Veja o quanto eles se esforçaram para banir a religião da nação. Inclusive, mudando a semana de 7 dias, que é um marco da criação bíblica. Nós só encontramos realmente uma razão para a semana de 7 dias quando vamos ao Gênesis. Deus criou a vida neste mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, o 7º, ele é um memorial da criação literal em 6 dias de 24 horas. E para banir também esse conhecimento, essa relação com a Bíblia, os revolucionários instituem uma semana de 10 dias. Pouco tempo depois tiveram que voltar atrás, porque as pessoas começaram a ficar doentes, morrer, e muito tempo depois a gente sabe então por quê.
Pesquise aí sobre o ciclo circasseptano e você vai perceber que a vida ela foi projetada para funcionar em ciclos de 7 dias. É algo impressionante. Tem uma matéria em meu blog criacionismo.com.br. Se você colocar no buscador lá do criacionismo.com.br a palavra circasseptano, você vai encontrar então uma matéria, um artigo com referências científicas ali, acadêmicas, sobre esse assunto do ciclo circasseptano, o ciclo semanal de 7 dias. Então as pessoas desafiaram publicamente o Deus do céu. Depois que a França renunciou à adoração do Deus vivo, desceu a idolatria degradante da adoração à deusa da razão, uma mulher imoral. Eles, inclusive, colocaram essa mulher sobre um trono dentro da Catedral de Notre-Dame, uma prostituta. De agora para frente, então, não reconheciam mais nenhum Deus além da razão. E eu conheci lá, até no vídeo anterior, eu coloquei, 1 ou 2 vídeos atrás, eu coloquei ali um pequeno vídeo em que eu fiz ali um registro, né, no Panteão, lá em Paris, que era uma igreja romana, e foi transformada num templo em exaltação ao ser humano, à razão humana, aos feitos humanos. Assim foi durante a Revolução Francesa, e nós temos lá na França ainda alguns resquícios dessa tentativa de eliminar Deus da história do país. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, se sentou em um veículo magnífico e foi levada para a Catedral de Notre-Dame, a fim de tomar o lugar de Deus. Ali foi elevada em um grande altar e adorada por todos os presentes. Que profanação, hein? A igreja havia começado a obra que o ateísmo estava terminando, conduzindo a França rapidamente à ruína. A igreja romana deturpou a palavra de Deus por meio de dogmas, de falsas doutrinas, e assim acabou afastando as pessoas da Bíblia. Na verdade, as pessoas achavam que somente os clérigos poderiam interpretar a palavra de Deus, não tinham acesso à Bíblia. E aí, aquilo que o inimigo fez por meio do romanismo, ele acabou completando por meio da Revolução Francesa, por algum tempo pelo menos, em eliminar a Bíblia, em tirar realmente a fé das pessoas nesse livro sagrado e dizer que Deus não existe. Ao se referir aos horrores da Revolução, e os escritores dizem que esses excessos foram culpa dos reis e da igreja. Para se fazer real justiça, é necessário atribuí-los apenas à igreja. O sistema papal havia envenenado a mente dos reis contra a reforma. O espírito de Roma inspirava a crueldade e a opressão que emanavam do trono. Como eu disse, né, na França o romanismo teve sucesso, e assim a reforma não conseguiu avançar, e as consequências foram as piores possíveis. Roma conseguiu colocar a França contra a reforma. A revolução, com todos os seus horrores, foi o resultado. 200 mil pobres em Paris clamavam por caridade das mãos do rei. Aqui Ellen White analisa o que poderia ter sido. O egoísmo dos ricos e poderosos se tornou cada vez mais opressor. Então, instigados por Satanás, com certeza, né, os nobres e mesmo o clero viviam na opulência. Quem visita, por exemplo, o castelo de Versailles, lá próximo ali de Paris, mais ou menos uma hora e pouco de trem, percebe ali ainda as marcas da opulência, um jardim enorme, os partes dos portões e da decoração ali do prédio, daquele castelo com centenas e centenas de quartos, milhares de quartos, é feito em ouro. Realmente havia muita opulência, ao passo que a maioria do povo vivia na miséria, passando fome. Essas condições sociais horríveis certamente inflamaram a nação e levaram realmente a um banho de sangue ali durante a Revolução. As classes média e baixa pagavam impostos elevados às autoridades civis e ao clero. Por mais de meio século antes da Revolução, o rei Luís XV ocupou o trono. Ele era bem conhecido como um monarca preguiçoso, superficial e autoindulgente. Com o Estado em dificuldades financeiras e o povo exasperado, não era necessário ser profeta para prever um terrível desfecho. Os conselheiros do rei insistiam quanto à necessidade de reforma, mas ele não dava ouvidos. A destruição que sobreviria à França foi bem retratada pela proposta egoísta do rei. Depois de mim, o dilúvio. O único Deus que conheciam era o Deus de Roma.
achavam que a ganância e a crueldade de Roma eram fruto da Bíblia, e não queriam então saber dela por nada. Como muitas pessoas hoje também, que acabam relacionando o cristianismo e não o papado, à Inquisição, por exemplo, às cruzadas, e acabam rechaçando o cristianismo, a Bíblia, por culpa de uma religião que durante um tempo foi opressora e perseguidora. Deveriam pensar bem nisso e fazer separação. Aqui, infelizmente, na França, muita gente relacionou a Bíblia, o cristianismo, ao romanismo e assim acabaram se afastando de Deus. Os oprimidos colocaram em prática a lição que haviam aprendido sob a tirania e se tornaram opressores daqueles que os tinham oprimido. Então, acabam pagando mal com mal, né? A França ceifou uma colheita de sangue por sua submissão a Roma. No local onde a França católica havia acendido sua primeira fogueira, a Revolução ergueu a primeira guilhotina. No lugar onde os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Quando a nação se livrou das amarras do rei, da lei de Deus, afundou em revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia é conhecida na história mundial como o reinado do terror. Aquele que triunfava hoje era condenado amanhã. Então a mortandade ali realmente, a história registra que o sangue escorria pelas canaletas ali, pelas ruas e tingia os rios e assim a situação realmente foi bastante terrível, bem apropriadamente chamada de reinado do terror. Os cidadãos eram divididos em uma série de facções que pareciam não ter outra intenção além de exterminar umas às outras, revoltas de classes já acontecendo aqui, antes mesmo de outras ideologias despontarem como filhos da Revolução Francesa. Veja só, o inimigo ele sempre usou essa tática de dividir para conquistar, de colocar uns contra os outros, uma classe contra a outra, uma etnia contra a outra, e assim levando miséria, ódio, destruição à humanidade. Quando as pessoas descobriram que o catolicismo romano era um engano, ele as incitou a considerar todas as religiões uma farsa e a Bíblia uma fábula. O erro fatal que provocou tamanha miséria na França foi a ignorância de uma grande verdade. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada dentro dos limites da lei de Deus. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como a do rio, como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Isaías 48, verso 18. 3 anos e meio depois, a mesma entidade adotou uma resolução rescindindo esses decretos. As pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. A profecia diz que as testemunhas que haviam sido mortas na praça da grande cidade, França, Paris, depois elas iriam ressuscitar e todos ficariam assombrados, né, com a reação das testemunhas. De fato, a França teve que voltar atrás. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi organizada, sucedida por organizações semelhantes por todo o continente europeu. Em 1816, foi fundada a Sociedade Bíblica Norte-Americana. Desde então, a Bíblia foi traduzida para muitas centenas de línguas e dialetos. E no finalzinho aqui do capítulo, é dito o seguinte, que o avanço na imprensa ajudou a fazer a Bíblia circular. Com a quebra de antigos preconceitos e do exclusivismo nacional, bem como com a perda de poder secular do Papa, com a ferida mortal em 1798, abriu-se o caminho para a palavra de Deus entrar. A Bíblia hoje já chegou a todas as partes do globo. O infiel Voltaire disse: estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Provarei que um homem será suficiente para derrubá-la. Milhões se uniram à guerra contra a Bíblia. No entanto, ela está longe da destruição. Onde havia 100 cópias nos dias de Voltaire, hoje há 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um dos primeiros reformadores, a Bíblia é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Tudo aquilo que se constrói sobre a autoridade humana será derrubado, mas as coisas fundamentadas sobre a rocha da palavra de Deus permanecerão para sempre. Amém. Louvado seja Deus por isso, e que nós possamos realmente ser inteiramente fiéis à palavra de Deus, não às ideologias que acabaram surgindo no mundo
inspiradas pela Revolução Francesa, que nós possamos ser teocêntricos, cristocêntricos e ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a Bíblia como aquela que vai construir nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, e não essas ideologias humanistas, seculares, ateístas, pervertidas, que tomaram conta do mundo em decorrência da Revolução Francesa. Deus nos ajude a ser fiéis. Vamos avançar na leitura do livro, O Grande Conflito, aprender mais e mais sobre as profecias, a palavra de Deus, nosso papel no mundo e, sobretudo, nos preparar para a breve volta de Jesus. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.